E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho, né, iniciar um conceito aqui chamado janela de Overton. E por que que, primeiramente eu vou colocar o motivo aqui do porquê que eu tenho interesse em falar um pouco sobre esse conceito. Eu vi, assim, principalmente durante as eleições, que uma grande parte das pessoas, o pessoal aí que me segue, teve uma galera que ficou talvez achando aí que, se perguntando na verdade, como é que alguém como eu aqui, alguém que eu tenho assim um certo nível de instrução acima da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que me seguem, eu digo aqui, né? Óbvio que o meu grau de instrução talvez não seja maior do que várias pessoas aí, mas eu sou uma pessoa que cultiva aí um hábito médio de leitura, né? Um hábito bonzinho de leitura, em torno aí de uma média aí de 30 a 50 livros por ano aí. E como é que eu, de alguma forma, acabei defendendo aquilo que algumas pessoas chamam de opiniões radicais ou extremas, né? Ou talvez o candidato aí de extrema direita, ou coisas nesse sentido. Por que que algumas pessoas acabam pensando um pouco disso aí, né? Eu lembro que teve uma época aí em que era normal aí, tanto assim você chegava assim no ensino médio ou na faculdade, por exemplo, você defender, você colocar assim em pauta temas como aborto, né? E a opinião ela ser mais equilibrada, por exemplo, 50% da sala era a favor do aborto, 50% era contra, né? Você tinha muitas vezes 50% da sala a favor da liberação das drogas e 50% contra a liberação das drogas. Você tinha 50% da sala a favor de, sei lá, do porte de armas e outros 50% contra o porte de armas. Só que hoje em dia tudo está muito diferente, tudo está muito mais complicado. Por que é que eu digo isso? Que hoje em dia essas opiniões aí, nós temos aí, principalmente naqueles ambientes escolares, ambiente acadêmico, universidade, nós temos aí um desequilíbrio no que tange a maioria dessas opiniões. E sendo que a grande maioria dessas opiniões, elas estão um pouco mais para a esquerda do que para a direita. Né? Se você vai na universidade, de uns tempos para cá, eu diria que talvez nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos por aí, tornou-se crime você defender opiniões que seriam consideradas ou taxadas aí como opiniões da direita, né? Lembrando que várias das opiniões que são taxadas como de direita, muitas vezes elas nem são necessariamente de direita ou de esquerda. Por exemplo, temos aí a pauta do desarmamento. A pauta do desarmamento ela é uma pauta importada da esquerda norte-americana. Porque o que é que nós temos aqui, né? Essa pauta aí do desarmamento, ela por um certo tempo não foi adotada pela esquerda latino-americana porque não se coadunava com, por exemplo, com a ideia da luta revolucionária, das guerrilhas, né? Ou seja, como é que você vai defender o desarmamento e ao mesmo tempo você vai defender que as guerrilhas revolucionárias, né? Então, você tem aí uma pauta que não necessariamente sempre foi de esquerda ou de direita, né? Mas que recentemente, nas últimas décadas aí, essa pauta tem sido muito mais defendida e fomentada pela esquerda norte-americana, pela esquerda fabiana, pela esquerda social-democrata, e é uma pauta que a extrema esquerda, a esquerda revolucionária, por muito tempo não adotou, e hoje eu percebo que ela até adota, mas ela adota de uma forma que constitui a questão do desarmamento do cidadão de bem e ao mesmo tempo o armamento dos criminosos, dos bandidos aí, né? Então, em suma, o que é que nós temos aqui? Eu diria que
A ideia de que as pessoas elas são burras ou inteligentes por defenderem certos pontos de vista, essa ideia ela varia com o tempo aí. Opiniões que eram consideradas aceitáveis há 10 anos atrás, hoje em dia são inaceitáveis. Opiniões que eram inaceitáveis há 10 anos atrás, hoje em dia elas são muito aceitáveis. Opiniões que eram consideradas radicais, né? Hoje em dia são consideradas opiniões moderadas. Opiniões que eram consideradas moderadas, hoje em dia podem ser consideradas opiniões um tanto quanto radicais. Como assim? Que eu cito um exemplo aí. Por exemplo, vocês acompanharam recentemente as arbitrariedades do Tribunal Superior Eleitoral aí, né? TSE, as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. E vocês viram aí que a grande maioria do pessoal aí da esquerda tem aplaudido essas arbitrariedades porque o que é que eles entendem aí? Né? Eles entendem que eles estão de alguma forma aí defendendo uma suposta, né, talvez aí uma suposta democracia, né? Só que essa ideia de democracia é uma ideia um tanto quanto deturpada, porque ela é uma ideia de democracia que se calca na ideia de defender instituições democráticas. Só que a ideia de que democracia são as instituições e não o povo, né, ou seja, você substituir o povo pelas instituições, é uma ideia completamente absurda. Porque nisso você vai ter aí não uma democracia, mas uma ditadura das instituições. E aqui no Brasil especialmente, né, uma ditadura do judiciário aí, né, uma ditadura do STF e do TSE. Enquanto que você vê aí nitidamente que o povo, ou seja, muita gente, gente que enche, é capaz de encher assim uma avenida inteira. Esse pessoal está enchendo as ruas aí em protesto ao que tem acontecido aí, em protesto, esperando aí uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral, e esses atos aí têm sido taxados aí de atos antidemocráticos, né? E não que assim eu, sei lá, concordo ou discordo com, sei lá, eu acho que houve fraude, que não houve fraude, mas o ponto para mim não é se houve fraude ou se não houve fraude nas urnas. Eu acho que o ponto nevrálgico aqui é a questão do TSE ele se negar a qualquer questionamento, né? E prender pessoas que se oponham ao Tribunal Superior Eleitoral, eles tentarem aí censurar, né? Tentarem não, eles conseguirem efetivamente censurar perfis nas redes sociais, muitas vezes perfis como o do, sei lá, do professor Marcos Sintra, que era de esquerda, não é de direita, o cara opositor aí de Bolsonaro, por exemplo, ele foi censurado aí nas redes sociais por questionar um pouco o TSE, né? Por colocar dúvidas sobre o processo, né? Então, isso tem sido considerado aí uma opinião de gente esclarecida, razoável, moderada, mas é uma opinião que, se você for parar para pensar, se fosse 10 anos atrás, por exemplo, o simples fato de você colocar uma ideia que não pode ser questionada, isso seria considerado algo radical, né? A forma como o TSE se porta seria considerada como radical, mas hoje em dia é considerada uma opinião de gente esclarecida, de gente que tem cultura, sei lá, de gente que estudou. Eu estudei o que é democracia, que eu sei o que é democracia, né? Você não sabe que questionar o processo democrático é você questionar a democracia, questionar, enfim. Então, coisa que há um tempo atrás isso seria visto como radicalismo, o fato de você coibir ou inibir o questionamento, mas hoje em dia tem sido visto da forma oposta. Então, e eles também usam como argumento, né, a questão da liberdade de expressão não ser qualquer coisa que você expresse, né? É óbvio que assim, eu não chego a ser radical ao ponto de dizer que qualquer coisa que saia da sua boca seria, de certa forma, liberdade de expressão. Mas eu tenho percebido que isso tem sido colocado da seguinte forma, da seguinte maneira aqui, né? É como se a liberdade de expressão ela fosse assim, ela funcionasse da seguinte forma, né? Se for liberdade de expressão para espalhar fake news, não é liberdade de expressão. Se for liberdade de expressão para espalhar ofensas, né, ou coisas que sejam taxadas como discurso de ódio aí, não é liberdade de expressão, né? Mas o problema que se criou aí é quem
é responsável por considerar como ofensa, por considerar como fake news, né? Você colocar isso nas mãos de uma agência central, né? E não dar também um direito ao contraditório, ampla defesa, à parte que é acusada de ferir esses princípios aí, né? Então, eu diria até que a liberdade de expressão é o princípio mais importante a ser defendido no século XXI, né? Quem leu George Orwell sabe muito bem disso aí, né? Inclusive o que temos vivido atualmente tem sido esse pesadelo aí, né? Então, quando as pessoas me veem defendendo, né, assim, o simples fato até de, sei lá, de você defender Bolsonaro, se fosse talvez 20 anos atrás, talvez não fosse considerado assim algo tão radical, tendo em vista até que a própria mentalidade da sociedade aceitava muito mais as coisas ditas, né, eventualmente por ele, há uns 10 anos atrás, por exemplo, né, a respeito de declarações homofóbicas ou coisas nesse sentido, né? Lembrando que até mesmo tudo isso que é taxado, por exemplo, de homofobia, racismo e machismo no candidato Bolsonaro, a, a maioria dos vídeos que você vê por aí são vídeos de 10 anos atrás, né? E se você para comparar, por exemplo, com vídeos do Felipe Neto, né? O Felipe Neto, ele tinha vídeos aí falando mal do Crepúsculo, falando mal de Fiuk, falando mal de gente que vestia roupa colorida, né? Que tinha cabelo colorido, né? E hoje em dia o próprio Felipe Neto, ele é dessa turma, né? Ele é da turma do cabelo colorido, ele é da turma da lacração, etc, né? Então, hoje a coisa parece que se inverteu, né? Mas se você for pegar os vídeos dele 10 anos atrás, ele está sendo machista, né? Segundo os critérios, né? Não estou dizendo que necessariamente ele estava sendo machista, mas segundo os critérios que se adotam hoje, ele estava sendo machista, homofóbico, ou qualquer coisa nesse sentido aí, né? Mas aí você pega o Felipe Neto, né? E ele é perdoável, mas aí se você pega um cara assim mais feioso assim como o Bolsonaro, não, ele não é perdoável. Então você tem aí que várias dessas ideias elas eram consideradas populares ou impopulares e isso vai mudando ao longo do tempo, né? A janela de Overton ela vai, digamos, se alargando para um lado ou para o outro, né? Eu torcia muito para que a janela de Overton ela fosse se alargando muito mais para a direita, né? Muito mais aceitável, aquele que fosse dentro do pensamento da direita, né? Dentro do pensamento das liberdades individuais, né? Dentro do pensamento da liberdade de expressão, do que do pensamento da esquerda, que é o controle estatal, né? Lembrando que nem todo regime de esquerda prezou tão bem assim por essa questão aí, né? Mas isso é coisa para talvez um outro mini podcast aqui, né? Então é isso aí, pessoal, né? Queria só deixar essa mensagem aqui, né, para vocês. Nem tudo que é considerado como radical, ele necessariamente é radical, ele é radical muitas vezes só desse momento, né? Ele pode ser radical, ele pode deixar de ser radical e ser considerado opinião aceitável, né? E muitas vezes você está sendo vítima da janela de Overton e você nem sabe, né? Você muitas vezes me considera como radical por defender coisas que são aceitáveis, poderão ser aceitáveis no futuro, ou que já foram aceitáveis no passado, né? E muitas vezes você se considera uma pessoa moderada, uma pessoa isenta, né? Uma pessoa imparcial, por defender coisas que são aceitas meramente agora, no presente, mas que talvez não sejam tão bem aceitas, inclusive até você mesmo no futuro aí, né?